Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Vamos para a semana 4 do nosso PET 4. Essa semana nós vamos falar sobre a formação da proteína. Vamos falar de uma maneira resumidinha sobre a transcrição e a tradução, para que aconteça a síntese proteica. Esse é um assunto mais complexo, né? Nós teríamos que detalhar mais. Eu vou falar o básico para que nós possamos resolver os exercícios juntos, tá bom? Bom, quando eu falo da molécula de DNA, nós já falamos que a molécula de DNA é um filamento duplo. Então eu tenho uma fita de DNA, outra fita de DNA. É como se eu tivesse, ó, esse desenho aqui, ó, duas fitas, e as duas fitas estão ligadas. Então essa aqui, ó, é a primeira fita e de cá eu tenho a segunda fita do DNA. O DNA nada mais é do que uma sequência de nucleotídeos. Essa sequência de nucleotídeos é que vai me dar informação para a formação da proteína. Então, o que nós temos aqui? Olha, nós já falamos, acho que foi lá no PET 1, sobre PET 1 ou PET 2, sobre as ligações entre as bases nitrogenadas. O que nós falamos? Que no DNA, quando eu tenho DNA, uma base nitrogenada A, adenina, liga com a timina e vice-versa, e que uma citosina liga com uma guanina e vice-versa. Quando for uma molécula de RNA, o A vai ligar com o uracila, porque não existe timina no RNA, e o C continua ligando com o G. Então, como que vai acontecer essa formação de proteína? Primeira coisa, a informação está onde? No nosso DNA. No nosso DNA, primeiro, vem uma enzima aqui, que é chamada de RNA polimerase, que vai abrir essa molécula de DNA em duas fitas. Então, abriu as duas fitas. Cada fita da molécula de DNA vai formar um RNA, que nós chamamos de RNA mensageiro. Isso é a transcrição. Quando esse DNA, a informação do DNA vai ser transcrito, vamos dizer, vai ser transformado em RNA mensageiro. Então, o que eu vou fazer? Essas ligações aqui, A com U, C com G. Vou formar o RNA aqui, olha. Então, o que eu tenho? Ó, o A para formar o primeiro RNA aqui, ó. A liga com U, estou falando de RNA. O T liga com A, porque ó, T liga com A, aqui existe o A, então eu posso colocar o A. O C liga com o G liga com o C liga com o C, o A liga com U. Formei esse RNA, a gente coloca um N aqui, que é o RNA mensageiro. Desse lado aqui, ó, vou formar o segundo RNA mensageiro. Cada fita do RNA, cada fita do DNA, forma um RNA mensageiro. Então, ó, o T vai ligar com A, o A vai ligar com U, o G liga com o C liga com o G, o C aqui embaixo liga com o G e o T liga com A. Eu formei outro RNA mensageiro. Então, a partir do DNA, tem lá duas fitas do DNA. Vem a enzima, o RNA polimerase, separando essas duas fitas. A primeira fita vai formar um RNA mensageiro, vai ser transcrito em um RNA mensageiro, e a segunda fita vai ser transcrita num RNA mensageiro. Aí, olha, eu vou pegar essa primeira fita aqui para vocês poderem entender como que acontece. A primeira fita de RNA, nós temos lá, eu vou só inverter. U, A, G, C, U. Esse é o meu RNA mensageiro, né? Então, esse primeiro RNA aqui. Tudo que eu explicar que vai acontecer com esse, é claro, vão acontecer com os outros RNA mensageiros também, tá? A cada 3 bases nitrogenadas, ou eu posso falar a cada 3 nucleotídeos, a gente tem a formação de um aminoácido. Então, essas 3 bases nitrogenadas, que fazem parte de 3 nucleotídeos, né? Lembra que a base nitrogenada faz parte do nucleotídeo?
Isso daqui eu vou chamar de códon. Aqui eu tenho outro códon. Então, a cada 3 é a informação para formar um aminoácido. Existe um outro RNA que é chamado de RNA transportador. O RNA transportador, ele vai carregar o aminoácido de acordo com a leitura do RNA mensageiro. Então, vai vir, o ribossomo não é responsável pela formação da proteína? Então, vem aqui, ó, vai encaixar o ribossomo aqui. O ribossomo encaixa, vem o RNA transportador. Qual aminoácido que vai encaixar aqui? Então, ele vai trazer o aminoácido que vai encaixar certinho, no UAG. Encaixou um aminoácido aqui. Aí, o ribossomo vai sair daqui, o ribossomo, ó, e vai passar para a próxima trinca aqui, para o próximo códon. Aí o RNA transportador vai trazer o outro aminoácido que vai encaixar certinho aqui, ó, com CCU. A gente chama de anticódon, são os encaixes certinho ali das bases. Vai encaixar, vai deixar o aminoácido aqui. Aí vai sair o ribossomo e passar para o próximo e assim por diante. O ribossomo, ele só vai parar de passar na hora que chegar no aminoácido que é o último. O aminoácido que nós chamamos de aminoácido, vou mostrar o desenho aqui para vocês. É o códon de terminação. O códon de terminação é que vocês vão olhar depois, na apostila de vocês, aqui tem uma tabela. E aqui no cantinho tá códons de parada. Quando o ribossomo chega nesses códons de parada, você pega daqui para cá, ó. U, A, U, A, G. U, G, A. São 3 códons de parada que existe. Essa é a informação de onde o ribossomo tem que parar porque finalizou aquela proteína. Porque o que vai acontecer, ó? Um aminoácido vai se unindo com o outro, que são aquelas ligações peptídicas que nós falamos lá no PET 1, para a formação da proteína. Então, quando acontece isso, está acontecendo o quê? A tradução, está sendo feita a leitura do RNA mensageiro. Então, a informação para a formação da proteína está onde? No DNA. Esse DNA vai ser transcrito em RNA mensageiro. Depois que ele foi transcrito, vai acontecer a tradução dessa mensagem para a formação da proteína, com a participação do ribossomo e do RNA transportador, certo? Vamos resolver as questões, então, aí nós vamos comentando mais algumas coisinhas das questões, tá? Questão número 1 está assim, ó. Um pesquisador interessado em produzir em tubo de ensaio uma proteína nas mesmas condições em que essa síntese ocorre nas células, utilizou ribossomos de uma célula de rato. Então, ó, o ribossomo, ele pegou do rato. Tem informação genética no ribossomo? Não. Ele só vai passando para ir ajudando na síntese proteica. Utilizou o RNA mensageiro de células de um macaco. O RNA mensageiro não é o que foi transcrito do DNA, que é onde está a informação? Então, olha que importante isso daqui. Depois, o RNA transportador de um coelho. RNA transportador do coelho. O RNA transportador, ele só vai trazer o aminoácido de acordo com a leitura que vai sendo feito do RNA mensageiro. Ele é só o veículo, é só o transporte para levar o aminoácido. E depois, aminoácidos ativos de um sapo. Então, os aminoácidos são do sapo. Aí está pedindo, a proteína produzida teria uma sequência de aminoácidos idêntica à do. Ô, gente, aonde está a informação para a produção de proteína? No DNA. Tudo vem do DNA. Então, quando acontece a transcrição, vai formar o RNA mensageiro. Aqui nós não temos a opção DNA, mas nós temos a opção RNA mensageiro. É aonde está a informação. Porque, como eu disse, ó, o ribossomo só vai ajudar
na união dos aminoácidos ali, vai passando e fazendo a leitura, né? O transportador vai só carregar o aminoácido. E esse aminoácido que vem, para ele se encaixar, é com base na leitura que está sendo feita do RNA mensageiro. Então, a opção é a letra D, o macaco, que é o RNA mensageiro, que foi formado a partir do DNA. A número 2. O conhecimento que agora se acumula rapidamente sobre os ribossomos está alimentando a esperança de que sejam encontrados antibióticos mais eficientes que os atuais. Muitos antibióticos agem sobre ribossomos, paralisando a produção de proteínas vitais, mas as bactérias têm oferecido uma crescente resistência à ação desses antibióticos, porque o antibiótico, as que são menos resistentes vão morrer e as que são mais resistentes vão sobreviver à ação dos antibióticos. O organismo humano é formado por aproximadamente 10 a 14 células. Cada célula, as do fígado, por exemplo, pode conter 6 milhões de ribossomos. Deu um exemplo, quer dizer que não tem tudo a mesma quantidade. Que produzem proteínas de modo contínuo e preciso. Uma bactéria pode conter cerca de 100 mil ribossomos em incessante funcionamento. Os antibióticos se infiltram nos ribossomos das bactérias e não nos dos organismos humanos, por causa de sutis diferenças nas estruturas desses componentes celulares. As moléculas dos antibióticos são bem menores que os ribossomos, mas podem entupir os túneis dos ribossomos e impedir a produção de proteína essenciais à manutenção dos seres vivos. Vai destruir o ribossomo ali, não vai deixar produzir proteína essencial à vida da bactéria, por isso que ela vai morrer. De acordo com o texto e os conhecimentos sobre o assunto, pode-se afirmar que, letra A, os antibióticos trazem benefícios somente aos seres humanos, pois são os únicos animais que possuem ribossomos. Não. Antibiótico não é só ser humano. Você tem um cachorrinho em casa, você não usa antibiótico quando ele está doente? Outra coisa, não são só os animais que têm ribossomos. Lembra? Ribossomo é a única organela que está presente desde a célula procarionte e em todas as células eucariontes, né? Todas as células têm ribossomo. Então, essa está errada. Letra B. Os ribossomos das bactérias, assim como dos vírus é acelular. Como é que vírus vai ter ribossomo? Ribossomo é organela celular, então não pode ser também. Letra C. O número de ribossomos é o mesmo em diferentes células do mesmo organismo. Não. Tanto é que lá falou assim, o fígado, por exemplo, tem 6 milhões de ribossomos. Pode conter 6 milhões de ribossomos. Como deu o exemplo do fígado, quer dizer que esse número é variável de célula para célula. Letra D. Os antibióticos induzem a formação de ribossomos resistentes. Ele não vai induzir a formação de ribossomo resistente. O antibiótico, ele vai atuar nas bactérias. As que forem resistentes já vão sobreviver. As que não forem resistentes vão morrer. Não é o antibiótico que vai tornar resistente. A letra E. Se os ribossomos humanos fossem iguais aos das bactérias, os antibióticos não poderiam utilizar como alvo essas organelas. Porque não está falando que o antibiótico destrói o ribossomo, que vai destruir, não vai deixar produzir proteínas vitais. Então, se não produz proteína vital, vai morrer. E lá em cima fala que existem pequenas diferenças entre essas estruturas celulares, né? Então, aqui, essa é a letra E, senão destruiria os ribossomos da célula humana também. Depois, a questão número 3. As atividades celulares são orientadas pelas informações contidas no DNA, que são descodificadas em proteínas através dos mecanismos de transcrição e tradução. O que faz uma baleia parecer uma baleia são suas proteínas. Assim, as proteínas determinam as funções vitais da baleia, como de todos os seres vivos. Para ditar o desenvolvimento de um organismo, a informação do DNA deve, de algum modo, ser convertida em proteínas. Essa conversão ocorre porque o DNA contém um código genético para os aminoácidos que compõem as proteínas. Nesse código, cada aminoácido é representado por uma sequência de pares de bases.
E essa sequência é refletida na sequência de aminoácidos reunidos em uma cadeia proteica. Você vai lendo e vai falando, Senhor, o que é isso? Assim, traduzir o código genético significa passar o código de sequência de bases para uma sequência de aminoácidos. Então, o que vai acontecer? A transcrição para RNA mensageiro, ó, essa sequência de bases vai ser tudo transformado depois nos aminoácidos aqui. Deste modo, o DNA é decodificado na forma de uma proteína estrutural ou enzimática que, por sua vez, é responsável por uma característica do organismo. Podemos afirmar que, traduzindo, isso tudo que está aqui é isso aqui, ó, que o DNA vai ser transcrito em RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai ser traduzido para a formação da proteína. E a cada 3 bases aqui, ou 3 nucleotídeos, né, que nós chamamos de códon, nós temos a ligação aqui de um aminoácido. Letra A. Essa decodificação se faz através da leitura de sequências de 3 nucleotídeos, chamados códons, que especificam os aminoácidos. Aqui é a leitura para que chegue e encaixe um aminoácido. Então, isso está correto. Número 2. Os códons diferem entre diferentes táxons de seres vivos. Há códons que não codificam proteínas, que nós chamamos de introns, isso está certo, e os que codificam nós chamamos de exons. Mas, ó, os códons diferem entre diferentes táxons? Não. Pode ver que naquele círculo que tem aqui, olha, se você pegar aqui, ó, é de dentro para fora, ó, U, C, U, vai formar, UUA, leucina, um aminoácido aqui, ó, UUA. Em qualquer ser vai ser sempre leucina. Então, eu não posso falar que o códon difere de um táxon para outro, vai ser sempre o mesmo. Número 3. A decodificação, táxon é, toda vez que, por exemplo, nós pegamos aqui, no círculo lá, ó, UUA, vai ser a leucina, é um aminoácido. Quer dizer que na espécie humana é leucina, na galinha não é? Não, é leucina em qualquer tipo de ser vivo, tá? Independente da taxonomia, da classificação desse ser. Essa sequência de 3 bases é sempre para o mesmo aminoácido. A decodificação ocorre no citoplasma celular, em estruturas chamadas ribossomos, a partir de uma fita simples de DNA. Não, vai ocorrer essa decodificação, essa leitura do RNA mensageiro vai acontecer no citoplasma, mas é uma fita simples de RNA mensageiro. O DNA é fita dupla e ele fica lá no núcleo. Essa tá errada, a 2 e a 3. 4. Cada códon traduz apenas um aminoácido. Então, esse códon aqui é a informação para que venha um aminoácido aqui. 4. Alguns aminoácidos são codificados por mais de um códon. A isso chamamos de degeneração do código, o que possivelmente traz maior estabilidade contra mutações no DNA. Se você voltar e olhar novamente nesse círculo aqui, você vai ver, ó, essa leucina que eu falei, ó, UUA, UUG, é leucina. Então, são 2 sequências diferentes que vão caracterizar, indicar a formação do mesmo aminoácido, que é o que está dizendo nessa número 5. Indique a alternativa em que todas as afirmativas são falsas. Falsas, 2 e 3. Número 4. Células animais com função secretora apresentam abundância de retículo endoplasmático granuloso, rugoso, que é aquele que tem ribossomos na parede, então ele produz proteínas, e complexo golgiense, estruturas que se localizam próximas uma à outra e que trabalham em conjunto. Nesse trabalho em parceria, o retículo endoplasmático granuloso. Gente, granuloso significa que ele tem ribossomos na parede. Se ele tem ribossomos na parede, ele produz proteína. Produz proteína, manda essas proteínas para o complexo golgiense, aí ele vai empacotar essas proteínas, formando as vesículas ali, que aí são diferentes destinos, né? Por quê? Pode formar o lisossomo, pode formar a glicoproteína que vai ser secretada e formar, por exemplo, o muco nasal, que nós chamamos de tica de nariz, né? Que ajuda a reter as impurezas do ar, né? Aí são diferentes destinos. Então, a resposta é a letra C, ó.
sintetiza proteínas e as transfere para o complexo golgiense, que as concentra e as libera em vesículas, que terão diferentes destinos na célula. Depois, a questão número 5. Na etapa de finalização da síntese proteica, a produção de proteínas é interrompida quando se encontra um códon denominado de códon de terminação. Então, vai juntando aminoácido até chegar nesse códon de terminação. Assim que esse códon é encontrado, o fator de liberação atua liberando a cadeia formada, vai liberar essa proteína formada. Dentre os códons abaixo, qual não representa um códon de terminação? Nós temos 3 códons aqui de terminação, que está indicado nessa tabelinha de vocês aqui, ó. É só olhar onde está de verde aqui, ó. Códons de parada. U, A, U, A, G, U, G, A. São esses 3 códons, é a informação para que passa. Tá vendo que tudo começa com U? Se você olhar, a alternativa A começou com U? Não, então só pode ser a alternativa A, tá bom? E esse é seguindo, então, aquele círculo. O códon de finalização, o códon de parada. Todos começam com a base nitrogenada U, então a letra A já está incorreta, né? Não é um códon de terminação. Bom, essa matéria, como eu disse no começo, ela é bem complexa. Aqui eu dei uma resumida, porque é bem complicadinho, né, o processo, mas nós resolvemos exercícios. Espero que vocês tenham entendido a resolução dos exercícios, tá? Se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Até a próxima, me mandem mensagem, né? Até a próxima explicação. Fiquem com Deus.